A mensagem de hoje, eu vou falar o que nos tem impedido de desfrutar da herança do Senhor. Primeira coisa, nós falamos que nós somos herdeiros, mas vocês sabem do que nós somos herdeiros? Por conta de que nós recebemos uma herança? Sim, porque Jesus morreu, mas essas bênçãos, quando nós falamos, elas se remetem a Abraão, né? Nós falamos que nós somos filhos de Abraão e que nós somos herdeiros das promessas que Deus fez para Abraão. Agora, irmãos, o que eu descobri é que não basta você ser filho de Abraão. Você precisa ser filho de Abraão, mas o que mais conta nisso é o seguinte: você é filho de Abraão, mas quem é a sua mãe? Porque você sabe, Abraão teve 2 mulheres e teve 2 filhos. Então é muito importante você saber o seguinte: de quem você é filho de Abraão, mas quem que é a sua mãe? Porque o apóstolo Paulo, quando ele conversa, por exemplo, com os irmãos lá de Gálatas, e é interessante que aqueles judeus, eles falavam: não, Paulo, mas nós também somos filhos de Abraão. Mas Paulo fala assim: tudo bem, vocês são filhos de Abraão, mas vocês são filhos de Agar, e eu sou filho de Sara. Qual que é? Deixa eu só refrescar a memória de vocês a respeito disso. Sabe, Abraão teve uma promessa que Deus iria constituí-lo pai de grandes nações. E interessante que a esposa de Abraão, Sara, ela era estéril, não podia ter filhos. E aproximadamente com seus 75 anos de idade, Abraão, vendo que não tinha mais solução, não tinha jeito dele cumprir a promessa de Deus, Abraão resolve dar uma ajudinha para Deus. Não sei se isso já aconteceu com você, de querer dar uma ajudinha para Deus. E como que foi a ajudinha que eles pensaram? Bem, vamos escolher uma escrava, e essa escrava chamava-se Agar, e Abraão tem relações com ela. Abraão já tem 75 anos, se esperar mais um pouquinho, Abraão não vai, nem Abraão vai conseguir ter filho, né? E aí dessa relação com Agar, que era escrava, nasce Ismael. Agora o que acontece, irmãos? Deus não aceita Ismael. Por que Deus não aceita Ismael, irmãos? Porque Ismael é fruto da carne, é fruto do esforço humano, é fruto de uma ajudinha. Deus não aceita ajudinha. Deus é o Todo-Poderoso, autossuficiente. E a Bíblia fala que quando Abraão estava já com... Sara estava com 99 anos de idade. Ela engravida, irmãos, 99 anos de idade. Você sabe, os dias eram os mesmos. Uma mulher de 99 anos de idade é o mesmo que uma mulher hoje de 99 anos de idade. Talvez um pouquinho pior, porque não tinha, né, sabonete Nivea, não tinha shampoo bom, não tinha reposição hormonal. E a Bíblia fala que o ventre de Sara já estava amortecido. Olha, uma mulher que já tinha passado pela menopausa, já não ovulava mais. A Bíblia fala que aos 99 anos essa mulher engravida. E aí ela gera Isaque, filho de Abraão. E esse, sim, é o filho que Deus aceita. Então é muito interessante, não basta você ser filho de Abraão. É interessante que nós, no meio cristão, sempre falamos: nós somos os filhos de Abraão, né? Nós somos herdeiros de Abraão. Mas veja, é de extremamente importante não apenas ser filho de Abraão, mas ser filho de Sara também. Então eu coloquei aqui o que nos tem primeiramente impedido de desfrutar da nossa herança: ser filho da mãe correta. Ah, mas espera aí, Ismael também era filho de Abraão, então ele também é herdeiro. Mas vamos olhar nas escrituras aqui, se você quiser abrir, em Gênesis 21, 10. Olha o que a palavra de Deus diz. A Bíblia conta que um certo dia, veja, Ismael era mais ou menos 15 anos mais velho do que Isaque, o filho da escrava Agar. Então fala que Ismael estava rindo, estava caçoando de Isaque. E aí a sua mãe Sara, quando vê aquilo, ela diz o seguinte, Gênesis 21, 10. E disse a Abraão: ponha fora
esta serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com Isaque, meu filho. Vocês entenderam o que Sara falou aqui? Sara ficou brava com Ismael e pede para Abraão botar Agar e Ismael. Veja, Ismael é filho de Abraão. Fala para botar os dois para fora. E ela diz assim, que o filho dessa serva não herdará com Isaque, meu filho. E a Bíblia diz, e pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Ou seja, Ismael também era filho. E Abraão não gostou. Agora olha o que diz no verso seguinte. Porém, Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Deus não chama nem de filho. Quando Deus chama Abraão para sacrificar Isaque, fala, pega o teu único filho. Então não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Então existe uma maldição sobre o filho da escrava. Como eu disse, Deus rejeitou porque ele foi fruto do esforço humano. Mas pastor, o que tem a ver essa história de ser filho de Sara, de ser filho de Agar? Deixa eu explicar, o apóstolo Paulo fala que essas duas mulheres representam um estilo de vida. Agar representam aqueles tipos de crentes que vivem no esforço próprio, que vivem debaixo da lei, por isso ela era uma escrava. Todo aquele que está debaixo da lei, ele é um escravo. Mas Sara é o filho da graça, porque é aquele que depende totalmente de Deus. Sara não podia dizer, eu tive um filho porque eu sou uma mulher boa para ter filho. Não, Sara só podia dizer, não tem nada de meu nisso aqui. Foi tudo Deus quem fez. Imagine a cena, vamos imaginar que naquela época existisse pediatra, né? E você sabe, pediatria é um lugar muito competitivo, né? As mães com seus filhos e fica uma observando o filho da outra, né? E talvez alguém perguntasse para Agar, a escrava, né? Olha, mas que filho bonito, Ismael. Qual que é a receita para ter filho, né? E a escrava fala, não, porque eu tomei muito leite durante a minha gravidez, comi muitas frutas, eu fazia crossfit e ia caminhar e pedalar, e por isso nasceu essa criança saudável. Porque foi ela quem gerou. Agora você imagina alguém perguntando para Sara, né? Olharam para Sara e falaram, bonito o seu netinho, né? Ela falou, não é meu neto, é meu filho. É seu filho? Mas qual que é a receita para você ter um filho com 99 anos? O que Sara responde, irmãos? Sara só pode rir. Sara só pode rir porque não dependeu nada dela. Foi tudo Deus quem fez. Sabe, irmãos, quando eu falo de nós sermos filhos de Sara, eu estou falando de um princípio de vida, onde você depende de Deus. Deus abomina aquilo que é esforço próprio. Sabe, não existe ajudinha para Deus. Não existe iniciativa humana para as coisas que são de Deus. Agar, como escrava, ela representa aquilo que é natural, aquilo que nós damos conta de fazer. Mas deixa eu falar, Deus não divide a glória dele com ninguém. Nós não estamos desfrutando da herança, porque muitas vezes nós não entendemos o princípio espiritual de que nós devemos depender totalmente da parte de Deus. Sara representa aqueles que vivem debaixo da graça do Senhor, daqueles que vivem debaixo do favor imerecido, sabe? Se você tem alguma fórmula para contar alguma coisa, você não é Sara, você é Agar. Irmão, mas como é que você conseguiu juntar tudo que você tem até hoje? Irmão, com muita disciplina, com muito esforço, eu estudei bastante, eu cuidei, eu economizei. Então peraí, então você é Agar. Agora se você falar, irmão, eu não sei como, foi só a graça de Deus. Olha, eu estava perdido, eu não sei por que Deus me escolheu, mas Deus simplesmente um dia olhou para mim, sorriu e resolveu dar. Esses são os filhos de Sara. Esses são aqueles que dependem da graça de Deus, do favor imerecido. Então,
primeiro motivo porque nós não temos desfrutado da herança é porque muitas vezes nós, apesar de filhos de Abraão, apesar de termos uma tremenda herança, estamos vivendo como Ismael, estamos lutando ainda com as coisas espirituais, com a nossa carne, quando na verdade nós devemos depender totalmente da graça do Senhor, devemos ser Sara e não devemos ser Agar. Mas o segundo motivo porque nós não temos desfrutado da herança é porque nós não temos aplicado fé suficiente. Em Hebreus 4 diz o seguinte, irmãos, no verso 1: portanto, tendo-nos sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, temamos. Olha uma advertência bíblica. Irmãos, é a única vez na Bíblia que manda você ter medo. Porque a Bíblia sempre fala, não temas, sou contigo, todas as coisas posso. Não, mas a primeira vez que você vê na Bíblia falando para que você tenha temor, que você tenha medo. Então diz assim, temamos não haja algum de vós que pareça ter falhado, porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Olha que triste isso, irmãos. Olha que coisa séria, irmãos. Aqui a Bíblia está mandando você ter medo. Porque, apesar de terem ouvido a pregação, aqui está dizendo que, da mesma forma que foi pregado para um grupo, foi pregado para outro, mas havia um problema. Aquele outro grupo a quem havia também ouvido a pregação, ouvido a palavra, nada lhes aproveitou. Será que isso acontece com a gente nos dias de hoje, irmãos? Você ouve uma palavra, aquilo você chora e você levanta a mão e você atende o apelo e você ora, mas você sai por aquela porta e dali umas horas, dali alguns dias, nada se lhe aproveitou. É possível isso acontecer nos dias de hoje? Agora, por que isso aconteceu, irmãos? Vou continuar aqui. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não chegou a ser unida com a fé naqueles que a ouviram. O problema, irmãos, é que a gente muitas vezes vem para um culto como esse e acha que é apenas uma relação de receber algo. E nós nos expomos à palavra de Deus, nós nos expomos às coisas de Deus, mas nós temos que entender que há uma interação, há uma cooperação, uma mão de duas vias. O pregador lança a palavra e você precisa acolher a palavra com fé. Se você não aplicar a fé, essa palavra não frutifica. É o que a palavra de Deus está dizendo em Hebreus 4. Se você apenas escuta a palavra, se você pode ter entendido. Eu entendi tudo, pastor. O senhor quer que eu repita o sermão? Não precisa. O problema não é você entender, o problema é que a minha ação, ela tem que contar com uma reação da sua parte, que é a fé. Então aqui fala que é a união da fé com a palavra que gera o fruto. Vou ler mais uma vez. Porque também a vós foram pregadas as boas novas, assim como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não chegou a ser unida com a fé naqueles que a ouviram. Há preciso haver uma união. Sabe, esses dias eu estou plantando uma horta lá em casa. Então você joga a sementinha, aí você fecha com terra, aí você rega. Sabe, a palavra de Deus é a semente. Aliás, Jesus contou isso numa parábola, que a palavra de Deus é a semente. Mas se o solo não for fértil, irmãos, a semente não germina. Sabe, se você tem uma atitude passiva e simplesmente escuta, mas você escuta, mas são apenas palavras, é uma preleção, é um discurso apenas, se você não receber, se você não for solo fértil, se você não aplicar fé na palavra ministrada, ela não vai frutificar, você não vai desfrutar daquilo que a palavra de Deus te dá. E aí nós temos um problema, irmãos, porque
Como eu falei aqui, é muito mais fácil eu dar uma receita de bolo. Pastor, como é que eu resolvo meu casamento? Não, você faz assim, irmão, ó, eu vou te dar um livro aqui, 10 passos para você curar o seu casamento. E aí é muito mais fácil, irmãos. É muito mais fácil eu dar uma receita para você. Agora eu falar, não, irmão, você ora e tenha fé que Deus vai transformar. Mas pastor, não tem um jeito mais fácil? Não. Aplicar fé, irmãos, não é simples. Não é simples. Porque nós ainda vivemos muito baseado na nossa experiência natural, sensorial dessa dimensão. Então, fé é você crer contra aquilo que você não está vendo. A Bíblia fala a respeito de Abraão, que ele creu contra a esperança, ele creu contra aquilo que não tinha lógica, aquilo que não tinha razão humana. E por isso, ele foi justificado por Deus. Ele foi justificado por Deus. Sabe, muitas vezes nós queremos viver a nova aliança, o padrão do Novo Testamento, sendo justificados pelas nossas atitudes, sendo justificados por aquilo que nós fazemos. Mas deixa eu falar, a justificação é pela fé. Não existe outra forma de você ser justificado. O homem não é justificado pelo cumprimento da lei. O homem é justificado pela sua fé. É a tua fé que te justifica. A fé é o que agrada a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sei que muita gente acha que o que não agrada a Deus, é pecado. Não, o que não agrada a Deus é falta de fé. Porque ainda que você peque, mas você é alguém que tem fé na palavra de Deus, que tem fé que Ele pode te transformar, isso agrada a Deus. Essa semana interessante, eu vi uma frase que foi compartilhada nas redes sociais, que é do pastor Naor, nosso pastor de jovens lá no Brasil, que diz assim: Deus chega para Adão e fala assim: Adão, onde é que você está? Deus não pergunta a Adão o que você fez, porque Deus não está preocupado com o que você fez. Deus está preocupado onde é que você está. Sabe, Deus está preocupado com você e não com o que você faz. Então, muitas vezes nós não nos desfrutamos das coisas porque não aplicamos fé. Nós trazemos as boas novas, falamos das coisas de Deus, mas sempre aquela voz lá no fundo: será? Mas será, pastor? Mas é assim mesmo? Mas tem que entender que isso era naquela época. Já viram? Nós temos, principalmente no Brasil, é muito claro, 2 tipos de igreja lá. Tem igrejas que são extremamente corretas biblicamente, extremamente zelosas com a palavra, mas você não vê um único milagre. A última vez que aconteceu alguma coisa foi lá em 1900 e tarará, com a senhorinha lá, que eu estava orando e o anjo apareceu. Porque eles não pregam a fé, não acreditam que essas coisas é para viver hoje. Por outro lado, você tem igrejas que são, do ponto de vista bíblico, extremamente erradas doutrinariamente, que pregam um evangelho egoísta, egocêntrico, mas que falam de milagres, e porque elas... porque fé é gerada naquele ambiente, as pessoas experimentam milagres. Sabe, nós precisamos receber a palavra de Deus com fé. Sabe, nós não podemos deixar isso aqui que nós estamos vivendo virar uma religião, virar apenas algo repetitivo que você faz e de uma forma automática. Você precisa crer que nós estamos tocando num terreno espiritual. Mas para esses aqui, de nada adiantou, porque eles não receberam a palavra com fé. Muitos de nós não têm recebido a herança, porque não têm perseverado em fé. Não têm tido fé. Mas um outro motivo, irmãos, porque muitos não têm experimentado a herança, é porque eles estão conformados com o mundo. Agora, essa palavra conformação, eu queria que você entendesse.
Eu sei que a gente usa a palavra conformado para alguém que está confortável, né? Não, fulano se conformou com aquela situação. Mas não é o sentido bíblico dessa palavra. Talvez o que mais parecesse para que ficasse mais fiel à tradução do grego dessa palavra conformação, seria ser colocado numa forma, ou seja, tomar a forma. Porque a palavra de Deus diz que nós, muito antes da fundação do mundo, Deus já havia nos escolhido, nos separado, para que nós fôssemos conformes à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, que nós estivéssemos dentro da mesma forma. Você sabe, o homem ele pecou e foi afetado pelo pecado, e hoje nós não estamos mais conforme a Jesus Cristo, nós estamos conforme a imagem que o mundo nos moldou, que as suas experiências de vida te moldaram, que a sua professora do primário moldou quando ela liberou talvez uma palavra de maldição sobre você, com as desilusões amorosas que você passou, com os problemas que você teve na sua família, tudo isso foi uma moldagem que o mundo estabeleceu sobre você. Mas a palavra de Deus fala que essa moldagem que o mundo fez em você, ela não serve, você precisa ser moldado segundo a palavra. Então Romanos 12:2 fala assim: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Sabe, é preciso a gente ser renovado. Cada vez que você escuta a palavra de Deus, você tem a oportunidade de pegar um valor que o mundo imprimiu em você e substituir por um valor que vem dos céus, que vem da Bíblia. Eu sei que existem valores difíceis de arrancar de dentro de nós. Tem valores que doem, que mexem, coisas muito profundas, mas deixa eu falar, existe um só padrão, o padrão é Cristo. Você foi predestinado para seguir esse padrão. E a Bíblia fala que há um processo então. Há um processo, o apóstolo Paulo fala que é de glória em glória, nós vamos sendo transformados. Há um processo que é gradativo, e a sua mente precisa ser moldada. Agora, para que tem que ser moldada, pastor? Eu vou continuar aqui em Romanos 12. Voltar lá nisso. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, para que você possa experimentar a herança, você precisa se expor a esse processo de transformação. Como eu falei domingo passado, o projeto de Deus quando tirou o povo lá do Egito, não era que o povo padecesse no deserto, era colocar o povo em Canaã. Canaã não é o céu, irmãos, Canaã é o lugar de desfrute. Só que antes, entre o Egito e Canaã, nós temos o deserto. O deserto é um lugar onde Deus transforma a nossa mente, onde Deus trabalha com os nossos valores, com os nossos padrões. Sabe por quê, irmãos? Porque escravo do Egito não pode morar em Canaã. Canaã só pode morar príncipe. Não adianta você querer colocar escravo dentro de um palácio, ele não tem mentalidade de rei. Deixa eu contar uma história para vocês. Certa vez lá no Brasil, eu participava de um seminário com um juiz da vara da infância, e ele contava uma história, né? A gente estava discutindo a respeito de cidadania, e ele estava falando o seguinte: olha, não tem nem como você falar de direitos de cidadania, quando as pessoas não têm nem a noção do que é civilidade. E aí ele começou a contar uma história de uma assistente social, que trabalhava ali na vara onde ele era juiz, e ele conta que essa assistente social foi visitar uma família que havia acabado de receber uma dessas casas que o governo faz, casas bem pequenas, casas humildes, mas essa pessoa nunca tinha morado numa casa como essa, era uma pessoa que vivia numa forma subhumana, e a assistente social narrou que chegou na casa e eles
olham, verificam, né, a higiene do local, verificam a maneira, o ambiente onde a criança está sendo criada, né? E ela foi ao banheiro e, você sabe, essas casas elas vêm com a pia, mas não vêm com a torneira. E a mulher havia pego a pia, colocado terra e plantado. Aquela mulher havia pego a pia, porque não tinha torneira, ela achou que era um vaso, e havia plantado ali um boldo, uma erva cidreira. Ela não tinha se dado conta que ali era um banheiro. E o vaso, irmãos, ela achou que era um poço. Ela pegava a água do vaso para cozinhar. Ainda bem que era nova a casa, né? Eu não sei se a assistente tinha tomado chá ou não. Mas isso é a mentalidade de um escravo, quando você coloca num palácio. O escravo não vai conseguir desfrutar. Você sabe, Deus tirou aquele povo lá do Egito, que era escravo, e precisava dar um novo mindset, uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar, para que essas pessoas pudessem chegar em Canaã. E Deus falou assim: olha, eu vou prover vocês de tudo. E aí eles acordavam de manhã e havia um maná na frente do acampamento deles, e eles colhiam aquela comida, mas Deus falava o seguinte: olha, você só vai colher para um dia, porque eu vou te sustentar todos os dias. E eles se maravilhavam com aquele milagre, com aquele maná, e acordavam miraculosamente nas portas. Mas vocês acham que eles acreditavam que Deus ia fazer de novo? Não acreditavam. Eles tentavam juntar o máximo possível. Tentavam juntar, porque vai que Deus amanhã se esquece de nós, e Deus falha conosco, e juntava, e juntava, e juntava, e juntava. Aí Deus misericordioso, para ensinar ele, sabe o que fazia? O maná que ele juntava, no dia seguinte estava todo apodrecido. Ele precisava sair e catar de novo. Sabe, Deus estava trabalhando a mentalidade daquelas pessoas. Muitas vezes é isso que Deus está fazendo com você. Talvez Deus não tenha deixado você ainda juntar um grande patrimônio, porque Deus quer te ensinar primeiro a depender dEle, não depender da sua conta bancária. Como é difícil, irmãos. Mas a mentalidade de filho é a confiança plena no Pai. Por isso, muitas vezes, nós não temos desfrutado de herança, porque a nossa mentalidade não é a de herdeiro, mas se assemelha com escravos. Mas se assemelha a um religioso que está ainda baseado num sistema de trocas com Deus. Dependendo do que eu fizer, Deus vai me abençoar. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Será que tem gente vivendo assim, a vida cristã? Mas a Bíblia fala que, à medida que você renova a sua mente, que você muda os seus valores, você começa a experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Sabe, você não consegue desfrutar daquilo que Deus tem para você com a mentalidade egípcia. Deus não está interessado em satisfazer os desejos da sua carne. Sabe, tem gente que quer buscar a prosperidade. Eu creio grandemente que a prosperidade é algo de Deus, mas que é simplesmente para poder ostentar, para poder olhar para as pessoas e fazer com que elas se sintam inferiores, para que ele possa olhar e ficar cheio de si e se sentir orgulhoso, e a sua carne cada dia mais arrogante. Não é para isso. Por isso, antes de você ter o tesouro, você tem que ter a mentalidade correta. Antes de você desfrutar, você precisa entender as coisas que estão por trás. Você tem que entender os valores. Sabe por que nós somos frustrados? Porque a nossa mentalidade ainda é uma mentalidade humana, egípcia, padrão moldado pelo mundo. E todas as vezes que você colocar diante de um valor que é celestial, vai confrontar, vai chocar, porque são diferentes.
E aí nós temos um problema, porque muitas vezes crentes de anos, quando chegam e são confrontados com a palavra de Deus, isso incomoda. Não, então é melhor eu ficar lá no meu canto, onde ninguém me olha, ninguém me percebe, e eu fico quietinho aqui, sabe? Mas nunca experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nunca desfruta da herança, porque tem mentalidade do mundo ainda, mentalidade de escravo. Mas por último, irmãos, concluindo aqui, por que nós não desfrutamos da herança? Por causa da falta de amadurecimento espiritual. Gálatas 4, verso 1 diz o seguinte: digo, pois, que em todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Os irmãos já devem ter ouvido eu falar muitas vezes esse versículo aqui. Está falando que você pode ser herdeiro de tudo, mas se você for menino, você pode ter uma Ferrari na garagem, mas se você tiver 5 anos de idade, você não pode dirigir. Você pode ter uma conta bancária milionária, mas se você é menor, você não pode assinar um cheque, você não pode decidir onde você vai, você não pode decidir o que você vai comer, você não pode decidir nada. Por quê? Porque você é menino. Você é novo na fé, você não tem ainda maturidade para poder usufruir da riqueza. E a Bíblia fala que esse em nada difere do servo. Por quê? Porque ele está debaixo de um tutor, e o tutor é o servo. Então ele come a hora que o servo manda. Ele faz o que o servo diz que ele tem que fazer. Irmãos, muitos de nós não desfrutamos da herança, porque não temos maturidade espiritual. Não crescemos. Às vezes nós passamos por uma experiência com Cristo, e paramos aí, paramos apenas na salvação, paramos apenas no raso e deixamos de experimentar, usufruir, de viver de muitas coisas que Deus gostaria de nos dar. Mas às vezes por uma negligência nossa, por ignorar essa realidade que nós precisamos crescer e avançar espiritualmente, ganhar maturidade, nós deixamos de desfrutar da herança. Você sabe, existem 3 tipos de experiência e revelação cristã. A primeira é a experiência com Cristo, mas a segunda é a experiência com a igreja, que é o corpo de Cristo, e a terceira é a experiência do reino dos céus. Jesus, quando pergunta para os seus discípulos e fala: quem dizem que sou, né? Os discípulos falam assim: uns dizem que você é um profeta, outros dizem que é Elias. E Jesus pergunta: e vocês, quem dizem que sou? E Simão diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, ele teve uma medida de revelação. E Jesus Cristo fala assim: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelaste, mas foi o Espírito de meu Pai. Pois eu te digo que sobre essa revelação, a revelação de que eu sou o Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. A primeira revelação é de Cristo, mas a segunda revelação é a revelação da igreja. Se nós entendêssemos o poder espiritual que há quando nós somos igreja, a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Mais do que isso, Jesus continua falando, ele fala: aquilo que vocês concordarem na terra será ligado no céu, aquilo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Irmãos, Deus está falando o seguinte: o cheque que você assinar, eu vou endossar. Esse é o poder da igreja. Mas quando Jesus fala de portas do inferno, ele está falando sobre o reino celestial, está falando sobre um outro nível, que pouquíssimos crentes tem noção de que é o mundo espiritual. Sabe, nós precisamos compreender que a experiência de Cristo é importante, mas não podemos parar por aí. Você precisa ter a experiência do corpo de Cristo. Você precisa discernir o corpo e você precisa entender sobre o reino. Sabe, a herança é para aqueles que são maduros. A herança é para aqueles que podem realmente desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós.
Então, irmãos, nessa manhã, nós falamos sobre 4 aspectos. Wilton. É o Wilson, gente, eu estou brincando com ele, porque ele tirou a barba. Esses 4 aspectos, irmãos, servem para que nós possamos acordar. Eu gostaria que você refletisse sobre isso. Por que você não tem desfrutado da herança? Eu não sei qual desses tópicos você está. Talvez você esteja vivendo como o filho de Agar, o filho da escrava, debaixo da lei, debaixo do esforço próprio. Mas talvez você é alguém que por tanto tempo ouviu a palavra de Deus que ela passou apenas a ser palavras. E você tem perdido a fé. Talvez o Senhor esteja restaurando a sua fé nessa manhã. A Bíblia fala que aquilo que nós não pedimos com fé, de modo algum nós vamos alcançar. Tiago fala, não pense esse homem que ele vai encontrar a favor, que ele vai receber alguma coisa de Deus, se ele não tiver fé. Talvez seja isso. Você conhece a palavra, preciso agora aplicar fé, uni-la com a fé. Mas talvez o teu problema seja a conformação com o mundo. Você sabe, como eu falei, nós não escolhemos, nós somos moldados por coisas que são alheias à nossa vontade. O mundo jaz no maligno. Às vezes foi, como eu falei, um professor lá na sua infância, um enviado do diabo para jogar sementes na sua mente, para destruir seus sonhos. Talvez seja um vizinho, seja um patrão, seja um conhecido, um familiar. Quantas vezes o diabo usa os nossos pais para semear coisas ruins na nossa vida, sabe? Isso tudo não vale para Deus. Deus quer te dar uma mente nova, uma mente cativa a Jesus Cristo. Deus quer transformar. Existe um padrão que é o padrão de Cristo, que você foi escolhido para viver debaixo desse padrão. Mas também, talvez o que tem te impedido de acessar a herança é uma postura de menino. O apóstolo Paulo fala assim, olha, quando eu era menino eu fazia coisas de menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. E muitas vezes nós brincamos ainda com as coisas da igreja, não levamos compromisso tão a sério, ainda somos como meninos. Menino não tem responsabilidade, menino não assume compromissos, menino não se preocupa com o que ele fala, não se preocupa, não se envolve. Sabe, eu vejo muitas vezes as posturas de pessoas que não querem se dar, não querem se expor, não querem se comprometer, não querem não querem assumir responsabilidades, irmãos. Isso é coisa de menino. Nós precisamos crescer. É preciso crescer espiritualmente. Preciso crescer na igreja. Você já avaliou qual que é a sua idade espiritual? Pela sua atitude? Como que você é na igreja? Para com seus irmãos? Quantos anos você tem? Mais se assemelha a um homem, uma mulher de responsabilidade? Mais se assemelha a um adolescente? Mais se assemelha a uma criança? Sabe, eu estou falando isso para pessoas maduras, irmãos. Eu não iria exortar alguém que não tivesse condições de viver de uma forma madura, mas eu creio que todos aqui têm maturidade para isso. Nós temos ministrado alimento sólido aqui. Às vezes o que falta é só uma decisão. É só uma decisão para você começar a desfrutar das coisas de Deus. Uma das características de criança é ela achar que não existem outras pessoas, que o mundo gira em torno dela. Tudo é ela, tudo é ela. É meu. Meu filho está na fase do é meu. E muitas vezes nossa postura é essa na igreja. Só tenho meus problemas, amém, amém.
vem o meu reino e para você nada. Mas à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos descobrindo que nós não somos o centro. Existem outras pessoas, que existe um mundo que nós vivemos nessa correlação. Assim também é no Evangelho. A igreja, essa união de pessoas que expressam a Deus. Sabe, nós precisamos, muitas vezes, experimentar o crescimento para que possamos desfrutar da herança. Sabe, eu falei de 4 aspectos. Eu acredito que é uma lista maior. Mas eu acredito que esses 4 aspectos são suficientes para que você comece a experimentar coisas maiores. Experimentar coisas maiores. Começar a viver o que a Bíblia fala. Começar a experimentar coisas, experiências, testemunhos, milagres, coisas diferentes acontecendo. Sabe, sair desse evangelho teorizado, evangelho contado pela boca dos outros. Não, está na hora de você ter experiências, de você começar a escrever a sua história com Deus. Você não vai chegar diante de Deus e vai falar: então eu fiquei sabendo que o Senhor através do fulano curou não sei quem. Na minha cidade eu sei, tinha uma senhorinha lá que orava e tinha palavra de revelação. Minha avó contou que uma vez alguém... Não, você não precisa viver um evangelho contado pela boca dos outros. Você vai chegar para Deus e você vai ter a sua própria história. Fala: Senhor, lembra daquele dia que nós estávamos lá naquele hospital e oramos e aquela pessoa foi curada. Sabe, Senhor, lembra aquele dia que nós fomos evangelizar, o Teu Espírito moveu de uma forma tão sobrenatural com aquelas pessoas. Sabe, está na hora da gente desfrutar dessa herança. Começa a desfrutar. Desfruta, irmãos. Desfruta. Permita-se ser transformado. Permita ao Senhor fazer o que Ele quiser com a sua vida. Sabe, como eu falei aqui no começo desse culto, como eu orei, eu falei: Senhor, esse culto é Teu. Faz o que o Senhor quiser. Fala o que o Senhor quiser. Se for para ficar só tocando, que a gente fique tocando. Se for para ficar só orando, que a gente fique só orando. O culto é seu. Sabe? É a mesma coisa com a nossa vida, irmãos. A nossa vida é de Deus. Sabe? Vamos desfrutar dessa vida. Como filhos, como herdeiros. Sabe, que nós não sejamos como aquele povo que precisou morrer no deserto, sem ter experimentado das coisas boas. Você sabe, aquele povo chegou de ver. Aquele povo chegou, eles mandaram 10 espias para aquela terra. Eles chegaram de contemplar, mas ficou só na contemplação. Ficou só naquilo que o pastor falou. O pastor disse que eu podia viver um casamento bom. O pastor disse que eu poderia ser abençoado financeiramente. O pastor disse, sabe, ficou só. Porque não fizeram a tarefa de casa. Foi preciso uma outra geração vir, que não havia passado pela escravidão. Os filhos deles foram os que puderam entrar na terra prometida. Sabe, que nós não sejamos teimosos, que nós não sejamos obcecados, obstinados, apegados ao nosso estilo de vida, ao nosso padrão de pensamento, aos nossos valores, a ponto de que nós não possamos experimentar as coisas de Deus. Seja maleável, seja moldável, deixa Deus moldar você, deixa Deus estabelecer o plano dele na sua vida para que você possa desfrutar da sua herança. Sabe, não seja duro de coração. Não seja duro. Coloque-se de pé.